No mês de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher, que na antiguidade não tinha o menor valor, mas Jesus, sempre inovador, deu voz a todas as mulheres e as trouxe para a cena do Evangelho. Vamos conhecer um pouquinho de uma dessas mulheres que fazem parte do Evangelho do Cristo? Vem comigo! Apesar de a mulher valer menos que um animal na época de Jesus, ele sempre fez questão de tê-las por perto. O evangelista Lucas nos revela que, mais do que conviver com as mulheres, o Mestre e os seus discípulos eram auxiliados financeiramente por algumas delas. Entre essas mulheres, temos Joana de Cusa. Vamos conhecer um pouquinho da história dessa grande dama do Evangelho, narrada ao sabor de Humberto de Campos? Entre os seguidores de Jesus, havia aqueles que se destacaram por o terem dado a ele o apoio indispensável para que ele desenvolvesse sua gloriosa missão. Esse apoio vinha das mulheres que seguiam o mestre no anonimato, mas que representaram um papel crucial no trabalho que ele realizou nos corações da terra. Elas ofereciam consolo, apoio, dedicação, carinho, recursos materiais, hospedagem, e foram elas que permaneceram aos pés da cruz no momento doloroso da crucificação. E entre essas apoiadoras anônimas, nós temos Joana de Cusa. Essa grande dama aparece por duas vezes no Novo Testamento. A primeira está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3. E sucedeu que, depois disso, ele percorria cada cidade e aldeia, proclamando e evangelizando o reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e enfermidades. Maria, chamada Magdalena, da qual saíra 7 diamonds. Joana, a mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais serviam a ele com seus bens. A outra referência a Joana de Cusa encontra-se no mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 24. Quando retornaram do sepulcro, relataram todas essas coisas aos 11 e a todos os restantes. Aqui é importante a gente lembrar que são 11 apóstolos porque Judas havia cometido suicídio. Seguindo no que diz-nos Lucas. Eram elas Maria Magdala e Joana, Maria, mãe de Tiago, e as demais estavam com elas. Diziam essas coisas aos apóstolos. Mas diante deles, essas palavras pareceram como que tolice, e não acreditaram nelas. Essa referência é quando Maria de Magdalena volta do sepulcro com a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Mas a mulher tinha tão pouco valor que os apóstolos e as outras pessoas não acreditaram no que elas diziam. Joana era esposa de Cusa, que era um administrador de Herodes, que era um rei que recebeu de Roma a incumbência de administrar uma parte da Palestina. E por ser um território muito extenso, ele contava com pessoas que o auxiliavam nessa tarefa, e Cusa era um dos seus auxiliadores. Sabe-se de episódios muito nefastos com a família Herodes. Eles cometiam vários equívocos e eram muito cruéis em suas administrações, porque submetiam o povo a muitos sofrimentos e a uma tirania severa. O primeiro evento foi quando o tetrarca causou a perseguição e a matança de crianças, depois dele ter sido avisado pelos 3 reis magos que o Messias havia nascido.
O segundo episódio trágico foi a decapitação de João, o precursor do Cristo. E outro episódio foi quando Jesus foi encaminhado a Herodes, e este o veste de vermelho, coloca uma cana simbolizando um cetro nas mãos do Messias e, por fim, coloca a coroa de espinhos na cabeça do meigo Rabi da Galileia. É bom lembrar que Herodes representava Roma, mas ele tinha uma ascendência judaica, então ele tinha uma ligação com o povo hebreu. E por ser Cusa um administrador de Herodes, nós já conseguimos imaginar os desafios e dificuldades que deveriam fazer parte da vida de Joana. Em sua casa deveriam circular autoridades políticas e importantes da época. Isso mostra também a condição econômica da família, que por ser muito abastada, permitia a Joana apoiar também financeiramente a missão de Jesus. Mas Joana demonstra sua grandeza espiritual, porque apesar de todas as tentações, de todas as possibilidades, de todas as facilidades que a riqueza e o poder exercem sobre nós, ela foi uma fiel seguidora do Mestre. Seu coração era tão grandioso que ela consegue administrar o mundo dos homens e o mundo de Deus com maestria. Joana sofria muito, porque ela vivia em uma época na qual os reis deveriam ser adorados como verdadeiros deuses. Eles tinham templos, estátuas, discípulos, inclusive uma grande justificativa para mandar os cristãos para os leões era a alegação de que eles não adoravam a César, mas sim a Jesus. Além disso, o marido dela, Cusa, era totalmente contrário às ideias de Cristo. Joana vivia um drama genuinamente feminino, um dilema típico de mãe e de esposa. E com seu coração bondoso e sensível, tão machucado, ela procura Jesus na casa de Pedro, em Cafarnaum, e abre seu coração para o Mestre. Seu grande desafio era descobrir uma maneira de conciliar o casamento com a fé que ela abraçara. Como ela deveria agir dentro de sua casa em relação à postura do marido? A vontade dela era defender o Evangelho, porque ela sabia de sua verdade, uma vez que ela caminhava com Jesus. Ela vira muitas curas, ela ouvira muitas pregações, ela presenciara posturas corretas de Jesus. Portanto, Joana achava que ela deveria mostrar a força do Evangelho com uma atitude mais assertiva e mais firme. Porém, Jesus diz a Joana, apesar dela querer fazer diferente, Jesus diz a ela: volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que tales uma obra devida, sabedoria e amor. Vá, minha filha, sê fiel. E Joana, com todo o aprendizado que Jesus lhe passa, eu até sugiro que vocês façam a leitura da lição 15 do Boa Nova, porque Jesus dá uma verdadeira lição de como lidar com as dificuldades domésticas. E com tudo isso, com todo aquele ensinamento, Joana segue a sua vida, não larga a sua casa para seguir Jesus e ela retorna para a sua casa. Com as últimas palavras do Mestre em sua mente, vai filha, sê fiel, Joana regressa para sua casa transformada, como nos informa Humberto de Campos. Como se o ensinamento do Mestre estivesse agora gravado indelevelmente em sua alma. Ela ouve as orientações de Jesus, as aceita e procura agir conforme for orientada. Nós observamos que Joana tinha uma resignação ativa, sempre pronta a trabalhar, sempre sendo fiel a Deus, trabalhando dentro do seu próprio lar com atitudes como esta. Procurou esquecer
todas as características inferiores do companheiro para observar somente o que possuía ele de bom, desenvolvendo nas menores oportunidades o embrião vacilante de suas virtudes eternas. Percebe-se que Joana tinha o objetivo de alcançar a redenção espiritual, aproveitando todas as oportunidades que lhes eram oferecidas por Deus. A resignação e a fé dessa grande mulher superam o orgulho e a vaidade. O tempo passa, Jesus é crucificado e ela observa o exemplo do Mestre de fidelidade a Deus, assim como ela também observa a Maria, que deu o exemplo da resignação ao ver seu filho ser morto na cruz. E esses dois exemplos nós vamos ver que eles serão muito importantes para Joana lá na frente. Em determinado momento, acontecem intrigas, perseguições políticas, Herodes morre, Cusa perde todo o poder e os bens materiais que ele tinha. Ele sente-se torturado com ideias de vingança pelas dívidas e pelo orgulho ferido, até que ele adoece e desencarna. Após ficar viúva, Joana precisa trabalhar duro para sustentar a si e a seu filho, porque ela não tem dinheiro, não tem alimento, ela tem nada. E ela é muito criticada, porque as pessoas diziam ser um absurdo que ela, uma mulher da alta sociedade, trabalhasse. Naquela época, o trabalho era visto como uma desonra. E mais uma vez Joana exemplifica. Ela diz que Jesus também trabalhava e que ela deveria trabalhar para sustentar a si mesma e a seu filho. Ela sabia que ela era uma servidora, uma seguidora do Cristo, e ela desejava despojar-se de todas as paixões mundanas, orgulho, vaidade, preguiça, revolta. Ela em nenhum momento demonstra rebeldia, ela em nenhum momento demonstra que tem raiva de Deus, nada disso. Ela aceita aquela situação e age e trabalha. No ano 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar em um dos espetáculos sucessivos do circo uma velha discípula do Senhor amarrada ao poste do martírio ao lado de um homem novo, que era seu filho. Ante o vozerio do povo foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura! Exclama um executor das ordens imperiais de olhar cruel e sombrio. A antiga discípula do Senhor contempla o céu sem uma palavra de negação ou de queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama entre lágrimas: Repudia Jesus, minha mãe, não vês que nos perdemos? Abjura por mim, que sou teu filho. Pela primeira vez, dos olhos da Marte, corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Abjura! Abjura! Mas Joana não podia abjurar. Ela havia vivido muito, ela havia aprendido muito com Jesus. As palavras, os ensinamentos do Mestre já estavam em sua alma. Então ela vira-se para seu filho e diz: Cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam em derredor achas de lenha embebidas em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo, envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa de povo que lhe não entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opresso. Os algozes da Marte cercaram-lhe de impropérios a fogueira. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar.
Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. E Jesus estava lá por Joana e ele está aqui, está aí, está em todos os lugares por todos nós. Não nos esqueçamos, nos momentos mais aflitivos, nos momentos em que nos sentirmos sozinhos, desesperançosos, vamos nos lembrar de que Jesus está conosco. Se você gostou do vídeo, curta-o, compartilhe-o. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se e não se esqueça de acionar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo. Até o próximo vídeo!